Muito bem, muito bem, muito bem. Começando o episódio 137 do Vozes do Planeta, o podcast que já há mais de 4 anos trata de temas socioambientais, sempre trazendo convidados, convidadas para discutirmos por diversos aspectos um assunto. Vocês sabem, desde o começo de 2020, quando começou a pandemia, nós estamos trazendo, né, os registros da pandemia. Então, já passaram por aqui Ricardo Galvão, já tivemos o Wellington Nogueira no último episódio, falando da pertinência da alegria neste momento, né, através daí também da ótica do criador do Doutores da Alegria, uma conversa muito bacana, te recomendo, se você não acompanhou, ouvir por lá. Também a gente já trouxe o professor Paulo Saldiva falando sobre prevenção da pandemia, e em junho de 2020 nós começamos, então, uma série também com foco em oceano. Né? No último dia 8 de junho foi o Dia Mundial do Oceano e também o início de uma série de atividades pelo mundo, também comandadas pela Unesco, por um segmento dentro da Unesco, que é a Comissão Intergovernamental para o Oceano, que é uma preparatória para a década do oceano, que começa, então, em 2021. E para falar sobre década do oceano, é necessário também tratar do oceano de uma forma e de um olhar multidisciplinar, né? Que não fale só de pesquisa, mas também que fale de amor, que fale de impacto, que fale de clima, que fale de estar na praia, que fale de amar o oceano, que fale de biodiversidade. E para nos auxiliar nessa tarefa, nessa entrada do podcast, nessa mergulhada que o podcast vai dar, tem uma convidada muito especial hoje para nos ajudar. É a Ana Paula Prates, engenheira de pesca, mestre em ciências da engenharia ambiental, doutora em ecologia e pós-doutorada em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Trabalha há mais de 25 anos com políticas públicas para a conservação da biodiversidade costeira e marinha. É professora, orientadora do programa de mestrado e doutorado profissional em biodiversidade em unidades de conservação no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos e uma das maiores referências em conservação marinha deste país. Ana Paula Prates, é um prazer imenso te ter hoje aqui no podcast. Tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, o prazer é todo meu estar aqui nesse podcast maravilhoso que eu acompanho sempre. E, poxa, estar com você, né? Uma das fundadoras da Liga. Eu tenho a honra de estar como conselheira. Muito bom. Obrigada. Ana, eu acho que essa conversa a gente foi adiando, mas chegou justamente no momento certo para abrir esse mergulho que a gente vai dar em oceano, né? Temos diversas abordagens que eu queria tratar primeiro com você, mas recentemente você participou numa das milhões de chuvas de live que você tá participando, e você falou algo muito bonito sobre a unidade do oceano, né? Algo que essa década do oceano, da ciência oceânica está trazendo, é a noção de que a questão de oceanos é uma divisão política, basicamente, né? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e tal, porque se a gente for olhar mesmo para o mapa, que é azul, né? Para a Terra, que é redonda também, redonda e azul, a gente tem um oceano só, né? Queria que você começasse contando para a gente sobre isso, né? Para a gente começar a desmistificar muitas coisas que a gente ouve sobre o oceano. É exatamente isso, Paulina. Inclusive, bem recentemente, aliás, só recentemente, é que a própria ONU está considerando como um único oceano, porque é um planeta, né? Todo interligado, nós estamos interligados, e quem nos conecta a todos são os oceanos, ou o grande oceano, e o ar, né? Então, é muito interessante quando a gente realmente para de chamar no plural, para a gente chamar no singular esse grande planeta azul, né? Que é o grande pulmão azul que a gente tem, que está aí nos fornecendo todos esses serviços ambientais, né? E é muito, muito legal a gente lembrar também
que a gente depende do oceano para a existência do próprio planeta, né? As algas azuis, as cianobactérias, é que lá atrás, há milhões e bilhões de anos, é que jogaram todo o oxigênio e foi formando a biosfera, e aí foi formando fauna, flora e depois a gente, que também veio do mar. Então, fazer essa reconexão da espécie humana com a natureza como um todo e com o oceano é muito importante para a gente realmente tratar com respeito, pensar na conservação, porque a nossa saúde depende da saúde do oceano, né? Então, é muito interessante esse novo olhar realmente. E aí, a Unesco está lançando essa década, né, dos oceanos, exatamente pensando nesse oceano colaborativo, um único oceano onde as nações devem cooperar com conhecimento científico, com parcerias, cooperações, projetos de conservação, olhando esse imenso pulmão azul da gente. Você falou várias coisas muito importantes que eu acho que dão um tom da nossa conversa. Eu estava lendo um livro fantástico, não sei se você já teve acesso, que conta sobre o povo, como esses são espécies quase extraterrestres, né? E aí o início do livro dá justamente essa dimensão, apesar de eu falar tanto, né, e pesquisar, entrevistar tanta gente, é incrível como a gente ainda não tem essa formação, né? Que a gente vem do oceano, né? Aí ele Exato. mostra aquelas seres, né? Aquelas gosminhas que foram celulares, que foram se juntando e criando seres vivos, né? Por exemplo, né? Essa é uma noção maravilhosa que a gente não tem. A nossa origem da vida vem do oceano, né, Ana? Exatamente. E se a gente olhar o nosso corpo, né? A gente já saiu há tantos bilhões de anos do oceano até virar o Homo sapiens, mas o nosso corpo, você vê que a gente é quase 80% de água e uma água bem salgada, né? Então é bom a gente lembrar disso. E, inclusive, conversando com várias mulheres maravilhosas que compõem com a gente a Liga dos Oceanos, né? Das mulheres pelos oceanos, a Patrícia Furtado, que trabalha com essa coisa da reconexão, falou uma frase que eu achei sensacional. Ela disse: é bom a gente lembrar que a gente bebe o oceano, né? Você está em qualquer lugar, como tudo está interconectado e a gente tem toda essa questão do ciclo da água, então você está bebendo também o oceano. Então é muito importante a gente lembrar disso. E aí, só já te puxando o assunto, agora acabei de participar também de uma live, de uma entrevista, na realidade, falando do Oceano em Perigo, né? Era esse o título. E aí eu comecei dizendo, eu falei, engraçado falar o Oceano em Perigo, né? Porque quem está em perigo somos nós. Nós estamos em perigo, o planeta inteiro está em perigo, né? Devido a todas os desequilíbrios que a gente vem causando com ele. A pandemia, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Essa pandemia não é um azar, não é um acaso, ela é o fruto de todo um desequilíbrio que a gente está tendo com o planeta. E o oceano está se voltando praticamente contra a gente, eu vou botar esse contra a gente entre aspas, mas aí com a elevação do nível do mar, comendo a costa, né? Com a acidificação das águas, demonstrando que ele estava ali de uma maneira silenciosa, passando por uma modificação drástica. E que agora passou da hora, né? Mas é a hora da gente realmente fazer alguma coisa. E nesse olhar de conjunto, de unicidade. Na verdade, o oceano está reagindo, né? Porque em paralelo, o que a gente sabe, a grande maioria do que a gente sabe do oceano vem de 100 anos para cá, né? Exatamente. A sua grande maioria. E aí eu queria falar sobre essas dois mitos, né? Que são muito... A gente adora aqui derrubar mitos no podcast. E a gente tem dois grandes mitos que são muito propagados, né? E aí prova que o oceano é muito ruim de marketing mesmo, né? A gente não olha com esse olhar marqueteiro para o oceano, que ajuda a disseminar dois mitos que não são bem assim. O primeiro você já começou falando, né? O pulmão do mundo não é a Amazônia. O pulmão do mundo é azul. E por quê, Ana?
porque o ar que a gente respira vem exatamente desse pulmão azul, né? Quem é o responsável pela grande produção de oxigênio e por essa troca toda de gás carbônico são as microalgas, é o fitoplâncton. Então, a grande maioria do oxigênio disponível vem desse oceano. Por isso que ele realmente é o nosso pulmão, né? A Amazônia sempre foi considerada o pulmão, que, na realidade, não vamos chamar de pulmão, mas ela pode ser, sei lá, uma traqueia, não sei, mas é um regulador, né? A Amazônia tem um papel regulador também climático imprescindível, ainda mais hoje em dia, que a gente tem poucas florestas em pé, então a Amazônia é como se fosse ali a grande relíquia que realmente tem que ser cuidada. Mas junto com o oceano, toda essa regulação do clima é dada. E quem está ali nutrindo toda essa questão do oxigênio que a gente respira é o oceano. Então, é interessante também esse dado, que inclusive tem passado aí em várias ocasiões, de que a cada respirada que a gente dá, pelo menos mais de uma, né, porque é 1, pouco, vem do oceano. Né? Eu em Brasília, você em São Paulo, aonde quer que a gente esteja. Legal. E a outra história que talvez não seja mito e seja sim verdade, eu pelo menos desde que eu comecei a cobrir temas socioambientais e bota, né, tempo nisso, eu ouvia e sempre tive a sorte de ter um olhar para o oceano e de ter a oportunidade de produzir pauta sobre isso. Então, a dificuldade, né, de encontrar especialistas e tal, é que se falava muito sobre a gente conhece mais da Lua do que a gente conhece ainda dos oceanos. Eu estou falando isso há mais de 2 décadas. Você acha que a gente teve uma aceleração na questão do conhecimento? Teve recentemente também um reconhecimento, né, dentro da pauta do clima, da importância do oceano. Se a gente for olhar para o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que inseriu um capítulo apenas em 2007. Né? Então, a questão do conhecimento que a gente tem do oceano, a gente ainda sabe mais da Lua do que dele? Isso é uma ótima pergunta. Inclusive, essa semana também eu estava ouvindo esses podcasts e toda essa comemoração em volta do oceano e vi esse dado, que ainda me choca também, Paulina, mas é verdade. Os cientistas estimam que a gente conheça aproximadamente de 5 a 10% ainda do oceano do planeta Terra. E isso é menos do que se conhece hoje da Lua e até de Marte, por incrível que pareça. Isso porque a gente ainda está descobrindo um monte de espécies, a gente ainda está descobrindo a coisa de grande profundidade, o mapeamento desse fundo todo ainda não foi feito, né? E também, como você disse, tem pouco investimento. O investimento para pesquisa é muito atual, né? É muito recente. Então, isso também fez com que a gente conhecesse muito mais das questões terrestres, né? Da biodiversidade terrestre. E, como você mesmo disse, o próprio IPCC começou a incluir isso recentemente, o ano passado, que teve um ganho para a gente que mexe com o mar, que foi chamada a Cópia Azul, né? Porque se discutiu bastante isso, se trouxe a possibilidade não, se trouxe dados alarmantes do que estava acontecendo e para a cena de negociação. Agora, por outro lado, como também a gente sempre diz, apesar da gente conhecer ainda pouco, o que se conhece já é suficiente para a gente tomar ação, para a gente fazer conservação. Por exemplo, a gente aqui há 2 anos atrás, terminou mais uma rodada da avaliação das áreas prioritárias para a zona costeira e marinha no Brasil. E a gente vê que tem muita coisa que já se conhece e que já é realmente mais do que o suficiente para a gente criar unidade de conservação, criar área marinha protegida, fazer gestão pesqueira, quer dizer, tem um monte de coisa que já tem que ser feita com o conhecimento que se tem. Então, também isso não pode ser usado de desculpa para dizer não, a gente conhece pouco, né? Não, a gente conhece o suficiente e vamos conhecer mais. Inclusive, a década é para a ciência exatamente por isso.
Tem um componente, né? Agora, só para fechar essa parte, que eu quero também falar um pouco sobre caminhos de conservação, a questão do momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia, mas tem uma questão da década do oceano, e é algo que a gente também tenta trabalhar na Liga das Mulheres pelos Oceanos, que é a questão da cultura oceânica, né? Como, né, já que a gente não conhecia e nem sabia de que a gente veio do oceano, que a gente, metade da nossa respiração é por causa do oceano. A gente tem também outros componentes de influência do oceano que a gente não percebe. No caso, por exemplo, o Brasil, com mais de 8 mil quilômetros de costa, grande, 70% da população que mora na Mata Atlântica, que é um ambiente costeiro, né, de costa, ou seja, a gente mora de frente para o mar. A Mata Atlântica já tem nome do oceano, né, do Oceano Atlântico. A gente poderia imaginar o Brasil, a cultura brasileira, se não tivesse a influência do mar, Ana? É verdade, isso é impressionante, né? Como a gente tem essa coisa que está no fundo do brasileiro e ao mesmo tempo não está, né? Porque a gente acaba virando muito as costas para o mar, né? Ou então olhando o mar como aquele espaço maravilhoso de lazer, vai para a praia, vai ali aproveitar, comer um peixe fresco, né? Os pescadores, etc. Mas essa cultura oceânica ainda falta muito no Brasil, é impressionante, né? Se a gente olhar para alguns outros países mais insulares também, como a gente vira muitas costas para o mar, né? A maioria das políticas públicas, até pouco tempo atrás, eram todas voltadas muito mais para a parte terrestre, né? Para a biodiversidade terrestre. E você também sempre tinha uma disputa, que a gente sempre brincava sobre isso, que o oceanógrafo, por exemplo, ou quem mexe com cientista que mexe com o mar, está olhando para o mar e de costas para a terra, né? E ao contrário, o resto das profissões todas olha só para a terra. Então, por exemplo, até pouco tempo você ouve, aliás, até hoje você ouve engenheiros hidráulicos, por exemplo, falar: poxa, mas o rio a gente tem que barrar aqui bastante, porque senão a gente vai jogar, perder toda essa água para o mar. Imagina, como se realmente fosse um desperdício, né? E está faltando, como você disse mesmo desde o início, essa unicidade, né? Essa visão de integração, Né? né? E eu queria também que você compartilhasse, porque na sua trajetória você tem muito desse olhar costeiro, né? Onde estão também as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras, que têm uma relação cultural, né, intrínseca, né? Você tem milhões de embarcações para cada tipo de pesca, para cada tipo de comunidade, para cada tipo de geografia costeira. A gente tem uma riqueza cultural náutica e costeira que talvez a gente não reconheça no Brasil mesmo, né? Com certeza, é isso mesmo. A gente tem nessas populações costeiras, nos pescadores artesanais, né, caiçaras, a gente tem toda uma riqueza de cultura e de saberes que é impressionante e que por muitos anos, por muitas décadas aí é bem negligenciado, eu acredito, né, pelo por toda a questão de políticas públicas. E na realidade é uma grande riqueza que a gente tem, né? Se a gente olhar Completamente. se a gente olhar para os outros países, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, não tem mais pescador artesanal. Ele só tem ou pescador industrial ou aquele amador, né? Não tem mais essa riqueza dessa população que veio, né? Que veio de fora, ou então que se misturou, ou então que é indígena, que ficou ali, né? E que tem toda essa riqueza de saberes, principalmente, para trocar com a gente. E isso é Pois uma é. coisa muito importante que eu tenho tentado muito trabalhar sempre com eles e sempre trazê-los para negociações, para trazer essa troca, né? Essa troca de saberes mesmo, como a gente chama. Hoje você acompanha o episódio 137 já do Vozes do Planeta. A gente está, em 2020, dedicando também um olhar para esses registros da pandemia. Então, estou gravando na minha casa, Ana Paula Prates, a nossa
grande convidado, uma referência nacional e internacional, né, em conservação marinha, falando com a gente neste mês do oceano, que a gente está dedicado. Então, nos registros da pandemia, claro, a gente traz um olhar para esse momento que a gente está vivendo em cima do tema central, Ana. E a gente em off já falava, bom, um dos grandes impactos, a gente já teve o episódio do branqueamento de corais para falar de superaquecimento, aqui já também neste ano, com a Beatriz Padovani, e eu queria falar então contigo, como é que você está enxergando e quais são, né, os impactos que a gente ainda está provocando nos oceanos, porque um dos mitos que está se falando é que, tipo, que maravilha, a natureza está respirando, agora está todo mundo em casa, a natureza respira, são golfinhos que aparecem não sei aonde, não sei o que lá, mas a gente tem a questão do branqueamento de corais, que são animais também, que vai desencadear uma série de desequilíbrios, e a gente tem a questão da poluição, tanto a poluição plástica quanto a poluição por falta de saneamento, que é dois problemas crônicos no Brasil. Né? Eu queria que você falasse do seu olhar nesses registros da pandemia, dos desafios e dos impactos que a gente ainda está causando no oceano. É isso? É isso, e muito, viu, Paulina? E é como você falou mesmo, no início da pandemia começaram a aparecer essas imagens, até numa visão meio romântica, né? A natureza está respirando, olha só, as cidades estão menos poluídas, e aí imagens de mar mais limpinho, aparecendo tartarugas na Baía de Guanabara, e golfinhos, não sei aonde, etc. Ok, é até verdade. Eu acho que no início realmente da pandemia, a gente teve, pela primeira vez, o mundo meio que parou. Então, tudo aquilo que a gente sempre fala de que o homem vem causando impacto para as mudanças climáticas, com emissão de gases de efeito estufa, etc., que, como é que eu posso fazer para conter tudo isso, porque eu não tenho como parar o mundo, mas o mundo parou, né? E a gente viu até que é possível dar um refresco para a natureza, dar essa parada. Só que isso durou muito pouco, e eu acho até que não é bem assim, porque, por outro lado, enquanto deu essa parada, então algumas cidades realmente, você aí em São Paulo deve ter visto isso, o céu um pouco mais limpo, né? Devido à falta de tanto carro rodando, etc. Mas, por outro lado, você começou a ter também certos movimentos acontecendo durante a pandemia muito problemáticos. Então, eu posso destacar aqui 3 deles. Por exemplo, a questão de pesca ilegal. Foi demonstrado por vários monitoramentos globais, mostrando que as grandes empresas internacionais de pesca, principalmente da questão de atum, saiu até no The Guardian isso, um artigo, com vários barcos metendo pau em vários lugares, principalmente do Atlântico Sul. Por quê? Porque as empresas, exatamente por causa da pandemia, não precisavam mais colocar a bordo seus observadores de bordo. Então, por falta de fiscalização, estavam pescando em áreas, inclusive, proibidas. Segundo impacto também que já foi olhado, essa questão de vários petroleiros estacionados no oceano como um todo, esperando para poder entregar sua mercadoria, porque teve uma queda no petróleo. Então, ao invés de entregar com barril baixo, né, com valor baixo, uma queda histórica, né? Uma queda histórica, exatamente. Então, o que eles fizeram? Pararam. Então, vários petroleiros estacionados nos oceanos esperando o mercado melhorar. Você imagina a bomba relógio que não é isso, né? A gente viu todo esse derramamento de petróleo aí no Nordeste. Então, se um deles resolve, ou tem um acidente, ou resolve despejar um pouco para ficar mais leve, sei lá. Então, é muito grave. E o terceiro maior impacto que eu posso pontuar aqui para você é a questão do lixo plástico, né? Porque foi mostrado, inclusive, há pouco tempo, um artigo muito interessante mostrando que só na Tailândia eles, de abril para cá, aumentaram em 62% o desperdício de plástico. Isso Nossa. Principalmente por causa dos deliveries, né? As pessoas em casa pedindo comida, cada uma dessas comidas que são entregues é com plástico, embalagens plásticas, e também a questão dos EPIs,
Então, luvas estão sendo descartadas de maneira errada, máscaras e todos o paramento de EPIs. Então, isso está aumentando muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados já estavam parando com o uso de sacolas plásticas, de canudo, etc., pela legislação. Por causa da pandemia, eles relaxaram e jogaram isso só para o final do ano. Então, a gente acha que vai ter aí um impacto muito grande, né? E é por Na isso que eu questão do falava, lixo. são problemas que a gente já poderia ter resolvido, né? A questão da poluição Já. plástica é algo que vem se acentuando essa discussão com compromissos, né? Inclusive de empresas e de países, né? Multinacionais sendo cobradas para isso. E a gente não resolveu. Eu gosto muito de falar que o povo fala, falam muito disso, mas 9% do lixo plástico é reciclado. Eu gosto de falar, na verdade, 91% de todo o Não lixo é reciclado. plástico que está nos ambientes não é reciclado, né? Que é um número Exatamente. gravíssimo, sendo que países com dinheiro podem criar tecnologia, empresas com dinheiro podem ser responsabilizadas por isso, né? Não é uma questão como a mudança climática, que é uma soma de fatores para resolver o problema. A gente sabe muito bem como é que é o problema, quais são os causadores e como resolver a questão da poluição plástica, né? E isso me dá um pouco Exatamente. de desespero pensar que a gente está só endossando um problema que a gente sabia qual que era a solução, né, Ana? E está só piorando, né, com essa coisa realmente do plástico agora durante a pandemia. E uma outra questão, sabe, Paulina, que eu não gosto nem de comentar porque a gente ainda não sabe, mas que me assusta muito também, é a questão do esgoto, porque foi mostrado que o próprio Covid sai no esgoto, né? As pessoas contaminadas conseguem transmitir via esgoto. E esse esgoto vai para onde? Então, eu sou daquela época de que eu sou carioca, né, nascida na praia e tal, e eu lembro eu pequenininha tendo que ir passar férias em outro lugar de praia porque estava tendo surto de hepatite no Rio de Janeiro, porque tinha estourado lá o emissário e estava, né, o esgoto a céu aberto. E aí teve surto de hepatite. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, eu espero que não aconteça isso. Mas já pensou a gente pegar Covid porque vai dar um mergulho no mar? É, Então também é um problema, né? E é por isso que eu digo, essa pandemia, na realidade, se a gente enxergar por outro lado, ela pode ser uma janela de oportunidade para que o mundo repense nas suas ações, repense nas suas atitudes, do que como a gente está tratando o planeta. No início eu achava que ela era uma janela, agora eu já estou achando que é uma frestinha, sabe? Que a janela é. está se fechando e que me assusta realmente, porque eu estou vendo que o negócio talvez piore, né? As pessoas estão com uma sanha muito grande de voltar a ter uma vida normal e isso me assusta, Pois é, o porque tal do novo normal está durando muito pouco, né? exatamente, E estamos voltando ao velho normal de uma maneira muito rápida, muito né? rápida e com muita sanha destruidora, né? Pois é, Isso, como é que vai acontecer com esse estoque recorde de carbono? Enfim, exato. muitos papos ainda para a gente tratar, mas eu queria encerrar a nossa conversa falando sobre economia azul, falando sobre carbono azul, falando sobre uma possibilidade azul para inclusive a nossa saúde, porque se o oceano nos deu, estamos que acostumar, É, se o tem que acostumar. oceano nos deu a vida, ele também pode nos dar saúde, né? Tem muitas pesquisas já em cima do que as profundezas podem nos trazer, no caso da própria Covid, não é isso, Ana? Uhum, Então, existem uhum. caminhos ainda e soluções em pesquisa científica de um mundo inimaginável, dos 90% que a gente ainda não conhece sobre o oceano, não é isso? Exatamente, exatamente. A biotecnologia é uma porta enorme que se abre de possibilidades, né? Como a gente comentou no início, se com 10% de conhecimento a gente já tem tudo isso, né, de coisa boa que vem dos oceanos, inclusive essa bactéria que eles usam para os testes rápidos, né? Ela veio inicialmente
de uma fonte termal lá do Yellowstone. E que aí se viu que, na realidade, essas fontes termais que estão nos fundos oceânicos têm as bactérias que servem para 500 milhões de coisas, inclusive para o teste rápido. E esse teste rápido já era usado, inclusive, para AIDS e para SARS, e agora está sendo usado para Covid. É sensacional, né, você pensar nisso. Uau. Fora tantas outras coisas. Por exemplo, também tem uma espécie de coral que é usada para fazer enxerto em mandíbula, porque é uma das únicas coisas que o corpo humano não rejeita. Você vê que, mais uma vez, demonstra a nossa origem marinha, né? Então, que assim, incrível isso! a gente tem muito o que descobrir e muito o que aproveitar do oceano se a gente souber cuidar. Então, a economia azul, falando para você sobre isso, é uma coisa que também, às vezes, me preocupa um pouco, porque se você abrir alguns sites, bota lá no Google economia azul, a primeira coisa que vai aparecer é transporte marítimo, mineração, não, sabe? Vai aparecer exatamente a parte impactante. O velho mundo. O velho mundo, exatamente. E não é isso. A economia azul é a gente ter esse outro olhar para o ambiente. Do mesmo jeito que a gente fala que tem que ter um novo olhar para a Amazônia, sabe? A gente tem uma biodiversidade monstruosa que está ali para a gente conviver de uma maneira mais harmônica e aproveitar dela tudo de bom que a gente tem. E não só destruição, né? Então, mineração, por exemplo, ok, a gente precisa de minérios, também não vamos ser hipócritas de dizer que eu tenho carro, né? Eu uso carro, então a gente O celular, também precisa, né? o celular, a gente precisa, mas não é para ser tudo minerado. Então, você tem que ter novas tecnologias menos impactantes e também olhar a biodiversidade nesse olhar de biotecnologia, que aí sim eu acho que a gente vai ter uma economia azul realmente mais adequada. E aí eu queria fechar te contando que, assim, para a gente fazer tudo isso, tem vários movimentos no mundo inteiro falando, inclusive, das áreas marinhas protegidas como os pontos de esperança, né? A nossa musa, a Silvia Earle, fala muito disso, que são os Hope Spots, mas como grandes áreas para a gente deixar o ambiente ali se regenerar e ele poder prover para a gente todos esses serviços. É a mesma visão que a gente tem para várias áreas protegidas terrestres também. Eu só faço uma ressalva, que eu sempre falo isso. Ótimo, a gente tem que ter esse olhar, tem que cuidar das áreas protegidas, criar mais e saber aproveitá-las, mas não adianta também só as áreas protegidas se do lado de fora eu continuo fazendo toda essa desgraceira. Então, daqui a pouco, ainda mais no oceano, que está todo interligado. Então, não adianta eu ter uma área protegida maravilhosa se eu tenho esgoto acontecendo, se eu tenho o desmatamento da mata ciliar acontecendo e trazendo todo assoreamento, se eu tendo o pau quebrando com pesca, sobrepesca e pesca ilegal do lado de fora. Então, não adianta também isso, né? Realmente, o olhar da gente tem que ser de esperança para o globo como um todo, né? Para esse planeta azul como um todo. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigada hoje pela sua participação, né? Abrindo as nossas conversas oceânicas aqui no Vozes do Planeta, nesse especial, nesse mês do oceano. Tivemos hoje a Ana Paula Prats, uma grande conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos, e uma grande referência nacional em conservação marinha, em conservação costeira, políticas públicas voltadas para isso. Ana, você é uma grande referência e para mim foi uma grande honra te receber e te ter abrindo essas conversas aqui no podcast. Muito obrigada. Nossa, você não sabe o tanto que eu estou feliz, Paulina, por essa oportunidade. Eu também sempre admirei muito o seu trabalho, você sabe disso. E, poxa, tudo o que você faz para essa parte de comunicação é sensacional. E estamos juntas, querida. Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui com você. Vamos nessa. E agora você fica aí com o Cláudio Ângelo e o seu Mundo Real e aquela indicação musical para fechar o podcast. E um beijo para o Cláudio Ângelo. Muito bem, e agora, Cláudio Ângelo e o seu Mundo Real. Cláudio, essa semana a gente está gravando no dia 10 de junho de 2020 e essa semana teve o lançamento de uma plataforma
né, de um projeto muito interessante, muito necessário, que chama Fake Book, combatendo a desinformação ambiental. Já tem bastante coisa no site, na plataforma. Eu queria que você contasse para a gente, então, que história é essa? Então, essa história, Paulina, é uma ideia que a gente já vem fermentando no Observatório do Clima há bastante tempo, desde antes da eleição. A gente começou a produzir pequenas checagens, que a gente chamava na época de agromitômetros, para tentar contrapor uns argumentos frequentemente totalmente fantasiosos da bancada ruralista sobre uma série de temas que iam de agrotóxicos a licenciamento ambiental. Então, a gente fazia um mergulho ali, embora o observatório seja uma organização, né, não governamental, a gente usava o método de apuração jornalístico para tentar saber o que havia de verdade ou não por trás ali daqueles discursos dos ruralistas. Isso, quando assume o governo Bolsonaro, isso deixa de ser uma coisa esporádica e vira quase uma necessidade básica da gente, porque, né, como todo mundo aqui sabe, é um governo que tem na mentira o seu método, né? O governo ele vive em função disso. Então, essa área ambiental não foi diferente, não escapou às mentiras do governo. Inclusive, tem um ministro de Meio Ambiente que já figurou ali umas 4 vezes, talvez mais, nas nossas checagens. E a gente percebeu a necessidade de sistematizar esse controle de qualidade, digamos assim, da informação que chega ali, né, na área ambiental. E a gente juntou isso com uma espécie de repositório de, né, mitos frequentes, falácias frequentes sobre o meio ambiente, essas coisas que a gente ouve todo dia de algum tio, tia, amigo, em grupo de WhatsApp, do tipo, não, mas tem muita terra para pouco índio. Poxa, os índios têm 13% do Brasil e são 1 milhão de pessoas, que absurdo. Ou, poxa, mas fez frio aqui na minha cidade em junho. Que história é essa de aquecimento global? Então, esse tipo de coisa a gente vai esmiuçando, né? São argumentos comuns e a gente mostra por que eles são comuns e são errados, né, nessa plataforma. Então, a ideia é ter essa dupla função, né? É um repositório e uma espécie de checagem, né? Embora a gente não seja um órgão de mídia, nem uma agência de checagem, a gente faz essas verificações de discursos que estão por aí, de coisas que estão nas redes, e tem um canal, inclusive, para o público mandar para a gente as coisas bizarras que eles encontram para a gente verificar. Vocês não são uma agência de checagem, mas tem tanta barbaridade, né? Tem umas barbaridades tão absurdas, são tantos absurdos, né? Que algumas são fáceis, né? De trabalhar. Estou vendo aqui que tem um espaço do top 10 mitos, por exemplo, e aí já logo de cara, número 1, o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. O segundo é o clima da terra sempre mudou, né? O terceiro é esse que você comentava, tá frio, cadê o aquecimento global? Enfim, vale muito a pena, tem muito material. Olha só, tem uns muito interessantes dos mitos, né? Há muita terra para pouco índio. O Brasil não lidera o uso de agrotóxico. Realmente. Agora, Cláudio, como é que vocês pensaram, se é que existe alguma estratégia tal para disseminar as verdadeiras notícias ou desbancando essas fake news ambientais? Porque uma das estratégias é justamente essa disseminação, né, dessas mentiras. Né? Como é que se trabalha nessa distribuição? Como é que se contra-ataca a fake news, ainda mais ambiental? Nossa, essa é a pergunta que ninguém sabe responder ainda, né? Se a gente soubesse responder, a extrema-direita já tinha caído no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria,
porque essas pessoas, elas souberam muito bem aproveitar, manipular o discurso. Bom, primeiro que a gente que não tem um pingo de ética, não tem um pingo de apreço por nada, né? Eu costumo dizer que é muito difícil você ganhar uma argumentação quando só um dos lados precisa prestar contas à realidade. Então, assim, eles jogam né, como se a gente estivesse jogando o mesmo jogo, no mesmo tabuleiro, mas com um conjunto de regras que eles fazem e desfazem a qualquer momento e só eles entendem. Então, é muito complicado. Agora, não é por isso que a gente precisa deixar de providenciar esse gatekeeping, né, como eles chamam em inglês, meu Deus, esse controle, né, de qualidade, essa validação. Porque tem que ter algum lugar, né, embora a ciência e a imprensa estejam sob ataque constante nesse mundo do pós-verdade, elas são, afinal, as duas instituições que são encarregadas de reportar, né, descobrir a realidade sobre o mundo e trazer essa realidade para a sociedade. Então, são instituições que precisam ser preservadas e precisam ter os seus métodos disseminados. Então, a nossa ideia é tentar prestar um apoio muito pequeno a esse trabalho dos cientistas e dos jornalistas. E a disseminação, né? A gente não tem máquina de disparo, não tem gabinete do ódio, não tem patrocínio de quem quer que seja. A nossa estratégia é redes sociais e, futuramente, transmissão por WhatsApp. Aí é jogando o mesmo jogo parecido, né? Então, aquele tia do WhatsApp também vai ter a oportunidade de disseminar notícias verdadeiras, corretas, certo? Porque vai ter uma credibilidade, a credibilidade do WhatsApp, certo? Exatamente. Muito bem, muito bom. Bom, tem também convidados, né? Eu vi aqui que tem o convidado Ricardo Galvão, né? Professor Ricardo Galvão. Vai ser frequente isso? Vira e mexe, vocês vão convidar pessoas para escrever também? Galvão, aliás, que já esteve conosco, né, no Vozes do Planeta. A gente está chamando de 2 em 2 semanas pessoas, né? Esse foi o primeiro, evidentemente. Eu acho que era simbólico, né? Alguém que foi demitido do governo por falar a verdade, ser o primeiro colunista desse site. Mas a ideia é de 15 em 15 dias ter alguém escrevendo sobre essas temáticas aí, né? Se seguir essa régua, infelizmente você vai ter mais outros personagens, né? Demitido por falar a verdade está se tornando bastante comum, né? Dentro dessa história. Temos música? Bom, vamos deixar as redes aqui, né? De onde encontrar o Facebook, Cláudio? Então, no próprio site, né? @fakebook eco, tudo junto. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Nós não estamos no Facebook, mas estamos nessas 2 outras redes. Né? Nós estamos totalmente livres do Zuckerberg, porque a gente ainda está no Instagram. E tem o próprio site, que é fakebook.eco.br. E você preparou música para a gente encerrar? Faz tempo que a gente não gravava, né, Cláudio? Faz tempo que a gente não gravava. Poxa, não tem música hoje, não. A gente pode pensar em uma aqui agora. Então, bora. Deixa eu ver o que me aparece aqui. Você falou em música, apareceu uma mensagem do Carlos Renault no meu WhatsApp nesse instante. Então, cara, vamos de Carlos Renault. Todas elas juntas num só ser. Nossa, demais. Letra do Renault, música do Lenine. Vamos lá. Encerrando, então, mais um episódio aqui do Vozes do Planeta. Obrigada, Cláudio. Agora, nesses períodos de pandemia, vamos fazer essa troca aí de conversa, que é mais legal. Massa. Obrigado, abraço para vocês. Tchau. Tchau.